Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui no Descobridamente, graças a Deus. Estava com saudade de vocês, me afastei por um tempo devido a algumas necessidades pessoais, mas já estou retornando aqui para a gente poder bater aquele papo delicioso e praticar aquela meditação maravilhosa. Vamos lá, depois da vinheta? Então, meus queridos, hoje o tema que eu escolhi, na verdade, nem foi eu que escolhi ele hoje, ele me escolheu. Essa é a verdade, esse tema já estava gritando aqui nos bastidores para vir. É o tema da necessidade de controle, que muita gente tem mesmo, que é aquela sensação de hipervigilância e hiperfoco em algo que você gastando a sua energia ou não vai fazer diferença nenhuma. E eu já passei muito por isso, muita gente passa e às vezes ainda me pego, sabe? Mesmo tendo consciência sobre o assunto. É como se fosse um movimento de inibição, como um recalque ou uma necessidade de esconder alguma coisa. Principalmente quando a gente tem uma extrema dificuldade de lidar com a nossa vulnerabilidade, de lidar com aquelas emoções que muitas vezes vêm lá da infância, o medo, a carência, a sensação de abandono, e a gente se vê adulto e ainda sem conseguir lidar com essas emoções. Então é um momento que a mente entra em conflito e olha para si, o self olha para si mesmo e diz: que adulto eu sou? E ainda sinto tanto medo, tanta insegurança, tanta necessidade de afeto, E é naquele momento que a pessoa começa a bloquear emoções, desejos, necessidades que são normais, e então invalida a si mesmo, Porque quem não se aceita completamente, quem não se acolhe, está sempre se invalidando, está sempre se negligenciando. É como se estivesse constantemente virando as costas para si mesmo. E aí vem essa necessidade de controle. Muitas vezes porque eu não quero que o outro perceba quem eu sou, não quero demonstrar essas emoções que me parecem infantis e imaturas, ou me nego, que é o que é mais comum, se negar a construir algo em mim mesmo, A construir uma estrutura que me sustente, que me oriente, preencher esse vazio que eu tento preencher controlando a tudo e a todos. Eu não sei se vocês já pararam para perceber algumas pessoas como o medo e a necessidade de saber que o outro vai estar sempre ao seu lado faz com que as pessoas se afastem dela. O medo do abandono, o medo da rejeição, Um trauma de rejeição mal curado. Nossa, isso explode em uma necessidade de controle terrível. É cansativo para a própria pessoa que controla e para quem é objeto do controle. Então, é algo que se expande e se aplica em várias coisas. Às vezes, o meu medo de encarar o meu vazio é tão grande que eu tendo a ser acumulador, ou acumuladora. Essa é uma reação muito comum das necessidades psicológicas e afetivas que não foram supridas lá na infância. E relaxa, não é só com você. Todo mundo tem algo que não foi resolvido lá na infância. Se te contaram que o desafio da vida adulta era só trabalhar, se sustentar e ter um bom relacionamento, desculpe, mas essa pessoa te enganou feio.
Um dos principais desafios agora que você já é um adulto crescido é poder gerir a sua vida e gestar, literalmente gestar a sua criança interior, porque uma parte de você ainda continua criança e sempre irá continuar, mesmo que você tenha 80, 90, 100 anos. Uma parte de você sempre estará sentindo medo, sentindo insegurança ou até mesmo um pouco de culpa ou vergonha. Mas cabe a você, como adulto, desenvolver a estrutura necessária para ir lá segurar a mão daquela criança nos momentos em que ela se sente apavorada, aflita, insegura e que precisa de um adulto do seu lado. Porém, na maioria das vezes, e a maioria das pessoas tentam esconder essas emoções, tentam passar um arquétipo, uma postura de que são imunes a tudo, de que são extremamente fortes, de que estão acima das emoções naturais do ser humano. E isso não existe. Isso não existe de forma alguma. Isso é algo que se vende muito bem, né? Como uma performance. Mas é uma performance, não é a realidade da vida humana. Quem performa desse modo vai ter os dias escuros e os dias ruins. E se diz que não tem os dias escuros e os dias ruins, essa pessoa notadamente é aquela que se desfigura quando chega em casa. Então, você tem que parar, não é para se punir quando escutar esse podcast, não é para se desclassificar, é para acolher a sua humanidade e dizer para você mesmo que tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir emoções conflitantes, mas o que você não pode fazer é negar tudo isso e querer viver como se fosse um robô, como se alcançasse a perfeição ou quisesse alcançá-la à perfeição e que esta perfeição estivesse logo ali a um passo de você. Não, a perfeição não existe. Define teus sonhos, tuas metas e foca neles. Mas lembra que eles não são perfeitos. A vida não é perfeita. Você também não é perfeito, eu não sou. Esse podcast também não é perfeito. Eu gosto muito de uma frase que diz: tudo é da forma que foi possível ser. E se você pode melhorar, se você acha que você pode crescer, que ótimo, bacana, segue adiante. Mas não se machuca para poder conseguir isso. Não se sacrifica tanto que talvez a conta e o boleto que vai chegar lá na frente seja tão mais alto do que qualquer resultado que você alcançou. E, voltando ao assunto, né? Necessidade de controle muitas vezes é um dos mecanismos que eu uso para esconder tudo isso. Posso usar isolamento social, um domínio muito grande, né, de querer ser o centro das atenções, ou um exibicionismo. Enfim, cada um escolhe as suas estratégias, né? Mas se tem uma estratégia muito forte que aprisiona a pessoa, tem também uma dor muito grande que está tentando ser sufocada, ser suprimida. Tem uma criança que está gritando e chorando dentro desse adulto e não está sendo ouvida. Eu poderia ficar horas falando sobre esse tema, trazer várias visões da psicologia, da psicanálise e da transpessoal. Mas como sempre, aqui eu gosto de trazer a essência de um assunto, fazer um pensamento mais diretivo dentro daquilo que se quer ou do que se almeja,
Só você pode cuidar da sua criança. Só você pode se fazer feliz. O outro não vai te fazer feliz. E a gente vê tanta propaganda todo dia, né? Mas é óbvio que quando você tá feliz, a companhia do outro é um oásis na sua vida. Se for uma pessoa que você ama e que você gosta, aquilo é perfeito. Não tem nada para acrescentar. É pleno, é completo. Mas se você não tá bem, se você não se sente bem com você mesmo, se você não tolera a solidão, se você não sabe apreciar a sua solitude, a sua individualidade e nunca parou para construir a sua própria identidade, o outro só vai ser mais um peso na sua vida, um fardo que você vai ter que lidar. E por mais que você tente controlar a si mesmo, mudar um detalhe aqui ou um detalhe ali, ninguém engana a vida, ninguém engana o universo. Quando você ressoa crenças limitantes, traumas não superados, aquilo vai estar sempre retornando e retornando infinitamente para você. Enquanto você não vai lá, não revisita o que te levou a se sentir assim ou a se comportar assim e fortalece as suas crenças a respeito do seu próprio self, enquanto você não faz esse movimento, não muda. Você pode rezar, você pode fazer o que for. Claro que Deus te ajuda, mas desde quando você se ajude primeiro, se você faz a sua parte, Ele sim faz a parte dele. Enfim, frases curtas, impactantes demais para um simples podcast, mas eu acho que esse é o nosso intuito, né? É trazer algo pontual, mas definitivo. E, como é de praxe, vamos lá, nossa meditação. Uma maravilhosa meditação que eu preparei para vocês. Vamos lá? Agora, vamos mergulhar em uma profunda meditação. Nessa meditação, você vai treinar o músculo do acolhimento para o sentimento de segurança. Imagine que você está deitado. É um dia de noite. É uma noite, né? E você está deitado sobre as águas do mar no centro do Oceano Pacífico. Uma camada fina de ar se ajuda para que seu corpo boie. E nesse momento, você sente um profundo medo, uma profunda insegurança. Como é difícil confiar que estar em um lugar como esse, uma posição como essa, você se sentirá protegido. Então, essa insegurança vai te tomando. E à medida que a insegurança te toma, o seu corpo pesa e você vai afundando. E cada vez mais o medo, a necessidade de controle, a insegurança vão tomando enormes proporções sobre o seu corpo. E então
você afunda profundamente no oceano. Talvez você sinta o pavor, o medo de morrer, a angústia, mas respira fundo. Tudo isso é o que você já vem sentindo todos os dias. Você nunca percebeu. Você nunca parou para encarar em profundidade essas emoções. E hoje, que tudo isso ressurgiu, você pode perceber como é difícil viver todos os dias tendo que sustentar e carregar essa bagagem para onde você for. Respira fundo. E agora, estando perto do lastro do Oceano Pacífico, você emerge de dentro das águas e toda essa água salgada limpa o seu campo etéreo, te nutrindo de amor e de afeto. E você retorna ao aqui, ao agora. E olha para todas essas emoções que você sentiu: o medo da morte, a insegurança, o pânico, o desespero de saber que não tinha nada para controlar, e diz: eu aceito todas essas emoções. Eu permito que você flua através de mim. Eu permito o medo na minha vida. Eu permito a insegurança na minha vida. Eu permito até a necessidade de controle na minha vida. E com muito respeito, eu abro meu coração para aprender a lidar com tudo isso, para desenvolver ferramentas que, mesmo a mares tenebrosos, que mesmo a situações dilacerantes, eu continue em equilíbrio. Respira fundo. E agora sente esse amor que te envolve, essa bolha de amor. A água do mar tirou todo o peso do seu corpo, todas as energias densas. Agora você respira amor. Todo o amor do mundo preenche o seu corpo. Não há mais o vazio da carência. Não há mais o vazio do abandono. Não há mais o vazio da necessidade de atenção. Você está preenchido. E ao passo que se libertou da densidade dessas emoções tóxicas, o amor jorrou novamente na sua vida. O amor brotou como um geyser no deserto e preencheu todo o seu coração. Respira fundo e retorna ao aqui e ao agora. Em 1, 2, 3. Gratidão, queridos! Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no nosso podcast, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão para os próximos episódios. Foi um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Um abraço, tudo de bom para ti. Até o próximo episódio. Fui!